E aí, gente, na isso aqui, esse começo de uma série de aula sobre Word Models. E esse tema é muito mais amplo do que parece. É mais amplo do que eu pensava. Eu creio que eu falei disso em outro curso, no curso de Introdução à Inteligência Artificial. Esse é um tema muito amplo e interessante em Reinforcement Learning. Então, o paper que talvez fundou o Word Models foi esse do David Ha e do Schmidhuber. Schmidhuber, que é um cara associado à criação da LSTM, embora ele não foi ele que criou. É um cara muito importante. Ele participa do podcast do Lex Fridman algumas vezes, extremamente bom. Ele fala. A gente viu ele num paper sobre Godel Machines no curso de Inteligência Artificial Geral. Godel Machines. É um cara extremamente importante nesse tema. E eles vão dizer sobre Word Models como sistema de visão de mundo para um sistema de IA. E vai ficar claro posteriormente. É uma coisa associada também com psicologia e coisa do tipo. Os seres humanos desenvolvem um modelo mental do mundo com base no que conseguem perceber com seus sentidos limitados. Então, a quantidade de informação, de experiência que você tem ao longo da sua vida e do que você tem agora, você percebe que está ao seu redor. Então, eu estou num parque, você consegue entender visualmente tudo que está ali. Pessoas, árvores, plantas, cheiros, enfim. Temperatura, vento, enfim. Todas essas coisas são normais para o ser humano, é o input que o ser humano recebe. Quando a gente falando de um sistema robótico, como que a gente simula isso num sistema robótico, né? Como a gente pode implementar uma visão de mundo para um sistema robótico? E as decisões e ações que tomamos são baseadas nesse modelo interno. Qual que é esse modelo interno que o cérebro usa? Sei lá. Eu não faço ideia, ninguém faz ideia. A gente pode ter predicados, a gente pode ter ideias de como isso funciona e criar funções ideais, que são funções matemáticas, regras desses predicados. O predicado é tipo uma ideia, ok, tipo, aprender significa aprender com os erros, certo? Como que eu transformo isso no algoritmo? Aí virou gradient descent. É isso daqui. Descida de gradiente. Mas o predicado é aprender com os erros. Então, tu transforma um predicado num algoritmo. Essa é a ideia. Agora a questão, qual predicado é o correto em relação a modelo de já representar o tal ao seu redor? Eles citam um cara chamado Forrester, que diz: a imagem do mundo ao nosso redor que carregamos em nossa cabeça é apenas um modelo. Ninguém imagina em sua mente todo mundo governa o país. Ele tem informações, conceitos, que vai para a teoria das formas de Platão também, sobre, tipo, ideias, sobre construções que são mentais, né? Então eu posso pensar sobre animais. Eu não estou perto de um animal aqui, eu simplesmente estou pensando sobre uma categoria, aí vai para Aristóteles, né? Uma categoria chamada animais. Uma categoria chamada substantivos, que compreendem os substantivos que determinam todos os seres, enfim. Ele apenas selecionou conceitos em relação a eles, ou usa para representar o sistema real. Você tem vários modelos de mundo que poderiam ser usados no Maya, né? Para lidar com a vasta quantidade de informações que fluem em nosso dia a dia, nosso cérebro aprende a representação abstrata, normalmente a gente trata como phi, nesse contexto de A, é uma representação de estados para ações, os aspectos espaciais e temporais dessas informações. Somos capazes de observar uma cena e lembrar da descrição abstrata dela. Então, tu pode mentalizar uma informação de forma a gerar ela ensina. Então, ele mostra um exemplo de eu já li um livro do Scott McCloud quando eu estudava quadrinhos, né? Eu creio que é esse mesmo. Eu acho que tem dois. Eu estudava quadrinhos há uns anos atrás. Curso de quadrinhos e tal, de desenho, por anos. E é um livro muito bom do Scott McCloud. Sobre como estruturar histórias, quadrinhos, coisas de quadros. Isso aqui é alguém andando de bicicleta pensando em andar de bicicleta. A questão é, como que a gente representa o que a gente vive de fato, né? E como que a gente pode colocar isso no agenda de IA? E o que que a gente viu? O que significa a representação visual de alguma coisa? Então, aqui é uma imagem
que representa movimento, né? Se você ficar olhando, principalmente para da direita, é uma imagem estática. Mas dá uma ilusão de movimento se você ficar olhando parado assim por muito tempo, né? Uma noção de profundidade também, que aqui, por exemplo, é como se fosse uma pirâmide, aqui é a parte mais alta e as partes da pirâmide mais alta, mais baixas são ao redor. Aqui também é a ilusão de movimento se você ficar olhando para essa imagem. Embora não há nenhum movimento. Então, você tem ilusões peças que você pode causar visualmente numa pessoa para dar uma ilusão de algo que não é aquilo. Nesse trabalho, eles criam modelos generativos em relação a aplicar isso nos ambientes do AI Agin, né? É, ambientes que algum agente tem que performar alguma coisa. E o modelo deles, eles constroem na base da visão, memória e controlador. Então, você tem a visão do personagem, então, o que está acontecendo. São os observáveis do sistema. A gente tem observáveis, N estados característicos, a gente descreve como ZT mais 1, espaço latente característico. Vai descrever o que tá acontecendo aqui na imagem. Nessas imagens, esses frames por segundo do Doom, né? Esse daqui é do Doom. A memória, que é um sistema de rede recorrente, neural recorrente, que vai pegar esses estados escondidos da IA e buscar criar relações de experiência que você vai usar no futuro para melhorar, né? Com base na experiência de jogos passados, Doom, por exemplo. E um controlador que vai usar essas representações e escolher as melhores para no fim performar a ação A, Prime, tá nessa parte aqui, para gerar aí os resultados que você deseja. Mas os predicados são simples. Tem a questão visual, percepção do input que você está vendo. Como eu disse, você não tem como jogar Doom cego. Obviamente. E tu tem que ter uma memória disso, né? Por exemplo, se alguém tiver amnésia retrógrada, é aquela amnésia que afeta formações de memórias novas. Tu não vai conseguir jogar Doom, tu não vai conseguir jogar nenhum jogo. Tu vai esquecer do que você fez na outra parte. Você vai entrar num loop em que você vai ficar, tipo, tentando resumir as coisas de forma randômica, mas talvez nunca vai resolver. Por isso, é a importância da memória, né? Alguém com amnésia retrógrada ou algum tipo de amnésia e impeça alguém de fazer memórias novas, ela não vai conseguir zerar um jogo, por exemplo, passar de certas partes. É aquela, por exemplo, no Dark Souls, tu sempre quer entender como derrotar o boss, mas tu usa a sua experiência pra isso. Também de luta com outros bosses. Mas se você não tem memória, como que você forma isso, né? Eles usam um VAE, que é Variational Autoencoder. Eu não vou explicar sobre isso nesse momento. Eu acho que eu expliquei em outra aula do Introdução à Inteligência Artificial. Mas eu não vou andar nisso. Mas basicamente, você tem um encoder que vai pegar essas informações. Um espaço latente Z, T mais 1, que vai pegar esse input. E um decoder que vai reconstruir essas informações para representar elas da melhor forma. Então, isso aqui é um objeto, isso aqui é um obstáculo, isso aqui é teto, isso aqui é chão, isso aqui é elementos do ambiente, enfim. Eles usam uma coisa chamada MDN-RNN. RNN de rede neural recorrente e MDN de rede de densidade mista. Eu vou explicar o que é. Para esse propósito, nosso objetivo será um modelo M de predizir o futuro. Então, modelo M para prever o que a gente deve fazer, né? Que vai conter Z vetores em que V é esperado produzir, é a função de valor. Como tais ambientes são estocásticos em natureza, nós treinamos nossa rede neural com uma probabilidade de densidade, que vai ser chamada de P de Z. Por isso que eles usam mixture models, modelos mistos. Então é um modelo probabilístico do espaço latente, que vai ser aplicado nos estados do sistema ST mais 1. Então tem os estados do sistema, que é basicamente o input visual dele. Isso aqui. E você quer... Eu já expliquei o que é espaço latente em várias aulas aqui, né? Mas basicamente tu quer usar ele como base probabilística para entender o que tá acontecendo no mapa. Ó, tá vindo
o inimigo, eu tenho que atirar nele. Ou o inimigo novo, enfim. Tu tem que fazer modelos probabilísticos para entender o que tá acontecendo, o que você deve fazer. Então, esse aqui é o modelo de densidade mista, que eu já vou explicar. Eles usam Gaussians aqui, que é uma distribuição de probabilidade na prática. Você tem a rede neural recorrente e as ações sendo geradas, no que o input vai ser ZT mais 1, que é o seu espaço latente. Eles falam aqui, que interessante que eles explicam. O MDN vai dar o resultado de parâmetros de uma distribuição de Gauss mista. Uma distribuição de probabilidade que vai permitir meio que o ZT mais 1, que o espaço latente mude continuamente de forma probabilística, que ele consiga fazer inferências probabilísticas continuamente. Ele vai ter inferências probabilísticas que vão... N inferências, tá? Então eu tenho N inferências probabilísticas que vão agir nesse espaço latente. E a imagem que eu peguei aqui do paper do Corey Richmond, 2007, falando sobre esse tema, só que aplicando em outro contexto, você tem o input X, a rede neural, e aqui você tem o modelo misto, em que você tem esse alfa, mu e sigma, acho que é a variância, que é simplesmente uma distribuição de probabilidade. Condicional, o que representa o seu input é t de x, dado x. Uma distribuição de probabilidade. Então vamos para esse paper, só para que ele resume muito bem esse tema. E aí ele vai dizer: o MDN, que esse modelo é o modelo de densidade mista, ele mistura modelo misto, probabilidade, nesse caso usando Gaussian, com redes neurais. Aqui nós consideramos uma rede neural simples, né, multilayer perceptron, e mapas de input X, de controle de parâmetros nesse contexto. Nós tem X, e tem os priors, que é alpha, que aconteceu anteriormente, a priori, a média dessa distribuição e variância dessa distribuição. Tem todos esses parâmetros. Então, input, o que aconteceu prioriamente, distribuições médias e de variância. E no fim, tu dá um PDF. O PDF é como é? Um probabilistic distribution function. É um PDF. Uma função de probabilidade. Uma função de distribuição de probabilidade. Uma função de distribuição de probabilidade. A tradução, talvez, correta. Então, tem outros tipos também de distribuições. Mas enfim. O que eles estão usando aqui é um PDF. A gente já viu isso em programação, nas aulas de programação do canal, muito tempo atrás. E aí você pega esse input X com dimensionalidade 5, dá uma probabilidade de densidade condicional a ela, nesse PDF. E aí ele vira essa mistura de densidade. Então a probabilidade P de t dado X input vai ser a soma de M, o componente sendo misturado randomicamente aqui, o componente nesse conjunto vetorial J, mas vai virar uma matriz, obviamente, alfa J, alfa sendo o que mesmo? Sendo os priors, né? Então, o que aconteceu anteriormente no sistema, é o input anterior desse sistema, e feed J, que vai ser uma probabilidade de densidade desse conjunto vetorial, desse mapa de inferências, né? Porque aqui são inferências sobre o input. Isso aqui age direto no input da tema, né? É isso aqui. Isso aqui é o input, é a imagem. E como você está usando imagens aqui, eles usam redes convolucionais aqui na prática. Esse é o artigo também. Então lembra que o alpha é o prior, é o que aconteceu anteriormente, relacionado ao input. E o f de j é uma probabilidade de densidade sobre o que aconteceu. Então você tem inferências, isso daqui, o f de j é uma inferência sobre o que aconteceu no seu ambiente. E aqui basicamente tem uma função de ativação que vai mudar esse input continuamente, que é o próprio alfa de j.
um softmax, uma função de ativação básica. Aqui ela vai conter o output, que é a variável latente, ZT mais 1. Já expliquei em outras aulas. Na equação básica do softmax você faz dessa forma aqui. Exponencial disso aí. Esse daqui, esse Z, A de J é basicamente o input. O output, na verdade. O espaço latente. Como tu tem que mudar o espaço latente continuamente. Porque o espaço latente age nos estados do sistema, certo? Só que ele não pode ficar parado, ele não pode simplesmente fazer sempre a mesma coisa. Ele tem que sempre tentar resolver as coisas da forma mais... não aleatória, mas tentar resolver as coisas de forma diferente. É a mesma coisa. E você tá jogando Call of Duty, e você quer ter a mesma partida que você jogou milhares de vezes, mas você tenta uma estratégia diferente naquela partida. De ficar de câmbio num lugar específico, ou, enfim, que você não planejou antes, por exemplo. Essa é a ideia. Então, o espaço latente tem que ter propriedades de mudar, e alfa de J faz isso. Que é isso aqui na prática, né? Alfa de J. E aí você tem a variância, que vai ser sigma de J, que vai ser uma exponencial desse output, só que com uma variância nele. Então é só uma exponencial, só que tendo em vista a variância. A variabilidade dele. E 1000, a gente já viu alfa, né? Porque antes a gente tinha o quê? Alfa. Vou fazer aqui de novo. 1000 e sigma. A gente já viu o que significa alfa, né? Vai ser essa função de ativação. Sigma a gente já viu que é a variância. E agora 1000, né? Que é a média, né? E a média vai ser desses vetores J rodados K vezes entre K de 0 até N. Vai ser igual ao conjunto vetorial de J vetores. Tendo a média deles K vezes. É a média. Essas três coisas vão formar o PDF. A distribuição de probabilidade. O alfa, que é uma softmax, uma função de ativação. O sigma, que é a variância. E 1000, que é a média, né? Que vai formar o PDF. Tem um componente meio que diferenças probabilísticas aqui, né? Aí por fim vai ficar assim. E vai ser igual, o valor esperado vai ser igual a menos. Aqui tipo como se fosse uma função de entropia. Menos o logaritmo da soma de todos os vetores J no contexto vetorial numa matriz. E aí você vai ter aqui no caso, a função de ativação no input e do seu espaço característico uma função de probabilidade condicionada aos inputs elevada a n. Então é isso. Nossa forma, agora voltando pro paper do Schmidt-Huber, né? Agora eles vão aplicar esse negócio. Nós aproximamos P de Z a uma mistura gaussiana, distribuição gaussiana, que você pode definir dessa forma. Não a distribuição de Gauss, tá? Mas no contexto, tipo, a rede, esse MDN funciona assim, mas agora ele vai aplicar um gaussiano nisso. Treina a RNN, a rede neural recorrente, para ter a probabilidade de ZT mais 1. Ele quer calcular o espaço latente, dada a informação atual e passada, foi disponível para o seu sistema. Mais especificamente, o modelo vai ter probabilidade do meu espaço latente ZT mais 1. Condicionada às ações, obviamente, porque vai mudar de acordo com o que acontece no ambiente. O espaço latente em si e as redes neurais que vão mudar continuamente desse sistema que é HT. Nesse caso de hidden layers, né? Camadas escondidas. Então, onde a ação A, no tempo T,
e nos estados do sistema da rede neural recorrente estão rodando. E você pode adicionar uma coisa chamada tal, que a gente já viu anteriormente, que é a temperatura, que é o. Eu coloco aqui para controlar o modelo de certeza, mas basicamente é para exploração. Pode pôr como 0.01, por exemplo. É um parâmetro para exploração. Tu pode mudar conforme necessário. Até por randômico inicialmente, se você fizer. Isso é um exemplo de MDN em sketches, né? É usado para prever a próxima. Você faz um rabisco e ele completa. Meio que pra prever o próximo. Próximo traço que você vai fazer. Então você vai fazer uma imagem. Qual é o próximo traço desse daqui, por exemplo? Pode ser assim, pode ser assim. Tu reconstrói os próximos traços. Então essa é a ideia, mais ou menos. Então aí vai falar uma variável C. É uma camada singular linear que mapeia ZT e HT. Então você vai ter um conjunto de ações igual a uma matriz chamada W. Uma matriz contém as redes neurais artificiais aqui. Os weights, né? Que você tem que saber, né? Você viu o curso de introdução à inteligência artificial no canal. Vai ser o espaço latente e as variáveis escondidas. Então você tem X, output, e aqui no centro você tem HT, que são as variáveis escondidas. Perdão, as camadas escondidas da rede neural. Que tem N, né? Pode ter duas, três, quatro, enfim, não importa. E BC também. Então você vai fazer isso. O seu espaço latente pelas camadas escondidas, tudo matriz. Então, seu espaço latente ZT mais as redes das camadas escondidas. Perdão, mais não, produto. Produto delas com WC aqui, né? Que é uma matriz também. Na verdade, WC é só as camadas. São os weights da camada, né? As sinapses artificiais. E você vai ter aqui outra parte também das sinapses artificiais. Então aqui é tipo o seu W e J, esses dois. Cada componente vetorial deles. Que é basicamente isso daqui. E você tem também espaço latente e as camadas escondidas juntas, no geral. Então, B é o bias. Não, perdão. E o bias que mapeia o vetor são esses dois. Do output A. Ok. Mas basicamente aqui é o espaço latente, variáveis escondidas, e aqui são pesos da matriz. Da rede neural. E aí o sistema, você tem o ambiente, que é o jogo, né? O variation autoencoder, que é usado nesse contexto. Com uma rede convolucional no fim do paper, no apêndice. Aí você tem o modelo em si, ações, o controlador, as variáveis latentes, as camadas escondidas. Ele vai dizer, na observação crua, esse processo de V, ao longo do tempo T, produz, então V produz isso daqui, o espaço latente, que vai prever os estados futuros, né? Vai prever o que você deve fazer no ambiente atual. Então, input em C, que vai para C, nesse espaço latente, é concatenado com o espaço escondido. Então, input isso daqui é concatenado com isso daqui. Concatenado com isso daqui. Input vindo em C, vai ser isso mesmo. Concatenado com HT. Então, é uma concatenação aqui. C vai ser, então, o output da ação
vai realmente fazer a ação no final. Depois vai ter o estado atual ZT e a ação AT para atualizar o output. Então, basicamente, tu vai usar o espaço latente, T mais 1, na verdade. Para calcular o que você deve fazer, ST mais 1. Isso aqui é a representação φ espaço característico. O que está acontecendo? Eu quero saber. E você representa isso para depois formar seus estados futuros. O que você deve fazer? Qual que é? É uma inferência probabilística, fim no fim. E no fim é uma inferência probabilística dos estados atuais T mais 1 para as ações T mais 1. Que vai ser projetada para números reais. É uma inferência probabilística, fi. No fim que você gera isso aqui. Uma inferência sobre qual ação devo fazer dado o estado do sistema. Só que nesse sistema você também adiciona. Nesse sistema você também adiciona. Nesse processo as camadas escondidas, como a gente vê aqui. Então você tem aqui as variáveis escondidas juntas aqui. Vou deixar assim mesmo. Que um vai participar desse processo de fazer o cálculo disso aqui, dos estados futuros que você deve prever. Então é mais ou menos assim. O sistema já está jogando Call of Duty Mobile. Ele está vendo a partida atual, comparando com as experiências passadas. Está representando as imagens que você está vendo no momento com isso daqui. Aí o oponente vem de uma certa direção ou ele está escondido numa área. Então, provavelmente, vamos supor, o oponente na última partida escondeu numa casinha de camper. Qual a probabilidade que ele vai estar lá de novo? Não sei, cara. Depende da mente do cara. Você não vai ler a mente do cara. A função de probabilidade não pode ser se ler o que o cara vai fazer no próximo movimento. Mas o que tu pode fazer? Pode fazer uma inferência probabilística. De tipo, eu vou ter mais cuidado ao entrar nesse mesmo lugar, porque o cara pode estar escondido aqui. É aquela mesma ideia de chutar o pênalti no mesmo lado que chutar do anterior. Contra o mesmo goleiro. Porque tu pode. Tipo, tu chutou na esquerda a primeira vez. Chutou na esquerda, nessa área aqui. Foi gol. Se você chutar na esquerda de novo, vamos supor que seja a probabilidade dele pegar a bola se você chutar no mesmo canto. E ele souber, o goleiro, se ele for pular nesse canto, ele vai pegar a bola. Qual a probabilidade de ele chutar na esquerda de novo? Cara, não existe probabilidade de chutar na esquerda de novo. Ele pode fazer N coisas, ele pode fazer uma cavadinha, ele pode fazer um chutão no meio, ele pode fazer um chutão no ângulo aqui, ele pode chutar de 3 dedos no cantinho, ele pode fazer, não coisas infinitas, mas ele pode fazer muitas coisas. Então a probabilidade, ela pode até ser inferida, pode fazer uma relação de probabilística de frequência, coisa do tipo, de chutes, enfim, daquele jogador, pode ter esse dado, mas no fim, a ação que ele vai tomar ali é impossível de prever. A questão é, ainda assim existe uma probabilidade dele fazer o mesmo movimento posteriormente, que é comum. Então, pode fazer essa inferência mesmo sem dados estatísticos de o Neymar chuta sempre nesse lado do pênalti, normalmente, sempre na esquerda. E o Mbappé sempre chuta forte no canto esquerdo. Enfim, inferências probabilísticas, não necessariamente são verdades, mas que estão inferidas nesse contexto. Isso é o ponto, né? A intuição. O algoritmo, você tem o controlador, ambiente, a rede neural e o Variation Autoencoder. As observáveis, que são N observáveis, quer dizer, observáveis. Só camadas escondidas. As recompensas cumulativas. Você roda isso daqui. O Variation Autoencoder, as ações do sistema, dados espaço latente, variáveis escondidas. E aí você calcula, nesse contexto, a recompensa das suas ações. E você vai criar um looping, né? De tentar continuamente melhorar a sua predição de ações futuras com base no espaço latente e os estados escondidos, que vão mudar continuamente, né? Ambos estão juntos, né?
Então sua variável latente vai mudar o aprendizado da sua própria IA. Aqui o ambiente de treinamento no Car Racing V0. Ele tem que ir nesse trajeto, correto, sem bater nos obstáculos. Eles vão dizer, né? Vão dizer bastante coisa. Usamos esse conjunto de dados para treinar V, para aprender o espaço latente, porque V calcula ZT, mais um. Treinamos nosso Variational Encoder para codificar cada quadro em vetor latente Z de baixa dimensão, minimizando a diferença entre determinar no quadro e a versão reconstruída. Então, produzindo a melhor versão possível dele. Nós podemos usar esse modelo V para um pré-processamento de cada frame do nosso modelo, e usando esses processos, esses dados pré-processados com ações randômicas, já a gente pode treinar nosso modelo tendo em vista a probabilidade da minha variável latente, no meu espaço latente, ações, as variáveis latentes anteriores e a camada escondida anterior. Lembrando que isso aqui é uma rede neural recorrente. Então é um looping em que você tem um processo de memória hierárquica nesse daqui. E com o modelo misto, né? Que é o MDN. Então você mistura isso com um monte de PDFs, né? Funções de distribuição de probabilidade, de densidade, nesse contexto, né? Agora eu lembrei, é função de probabilidade e densidade. Acho que eu falei errado outra vez. PDF é isso. Aí para sumarizar, nesse experimento do carro, né? Desse daqui, eles coletaram 10 dados ali, rollouts de uma policy randômica, treinaram o Variational Encoder de Z no espaço de números, no espaço de recompensas, treinaram o modelo probabilístico que eu citei anteriormente e o do controlador. Que as ações vão ser dadas o espaço latente, as camadas escondidas da IA, e os weights que vão mudar continuamente conforme as predições do espaço latente para os estados que eu devo fazer, a predição do que eu devo, com base no que está acontecendo, no que já aconteceu, o que eu devo fazer, qual ação eu devo realizar, qual ação eu devo realizar agora. É assim que essas ações são definidas, conforme essas não são, né? Pense nisso daqui como os neurônios artificiais mudando continuamente conforme a plasticidade dessa seção muda. Conforme meu entendimento do ambiente muda, que é o que essa parte que eu vou colocar em outra cor agora, vou colocar em roxo. Conforme isso daqui muda, tem uma mudança de todo o sistema, toda a rede, né? Como se fosse plasticidade neural, entre aspas, né? Aí você tem o resultado que foi melhor do que outros modelos, como o Actor Critic, DQN e outros. Aí eles começam a testar no Doom, no Visdoom, né? Você tem os inimigos ali, você tem que desviar dos bichos, atirar neles, blá blá blá. Ou resolver um labirinto. No setup do Visdoom, a gente vai fazer o mesmo esquema com algumas diferenças. Então a gente tem o modelo M, tentando prever ZT, que é o espaço latente. E já que construímos nosso modelo de mundo, podemos treinar nosso agente e prever quando ele vai morrer no próximo frame. Então, com base na vida, no que está acontecendo, etc. Então eles coletam os 10.000 rollouts da mesma forma de antes. Tem o espaço de recompensa aí do vetor latente Z. E ele vai treinar aqui agora usando outra variável chamada dt mais 1. O controller vai ser a mesma equação de antes. WC maximiza o tempo de sobrevivência esperado com base nesse ambiente, né? Então, essa é uma mudança também. E aprendendo a policy do próprio ambiente. E aí eu queria ver, né? Pra ver. Ele me ignora sessões aqui e ver o objetivo, né? Então, nosso agente descobre uma policy para tentar fugir de fireballs, que são bolas de fogo do Doom. É basicamente essa a ideia. Aqui nosso modelo de mundo baseado, o que a gente vê?
de mundo baseado em RNN é treinado para imitar um ambiente de jogo completamente projetado por programadores humanos. É o Doom, né? Aprendendo apenas com dados de imagem brutos coletados de episódios aleatórios. Ele aprende a simular todos os aspectos essenciais do jogo, como a lógica do Doom, no caso, o comportamento dos inimigos, a física do que você pode ou não fazer, o espaço tridimensional onde ele está. Por exemplo, se o agente selecionar a ação da esquerda, o modelo M aprende a mover o agente para a esquerda e ajustar sua representação interna. Então, conforme você vê, ele vai vendo que ações dão mais recompensas que outras, né? Conforme certas ações AT dão mais recompensas que outras, você vai fazer ações futuras que maximizam mais ainda suas recompensas futuras. Ele também aprende a impedir que o agente ultrapasse as paredes em ambos os lados da fase, se ele tentar se mover muito em qualquer direção. Então, sempre indo na direção correta. Aqui é a reconstrução do Variation Autoencoder, que vai encodar a informação e codificar ela. Então, aqui é a original, é a reconstrução do que você quer ver, né? Para dificultar que nosso modelo C explore as deficiências do modelo M, estamos por usar o modelo que a gente já citou anteriormente, como um modelo de dinâmica, que modela a distribuição de resultados possíveis no ambiente real. Então, eles usam redes neurais recorrentes junto com essa rede neural com modelos de densidade mixa. Funções de probabilidade que vão mudar o comportamento do ambiente, do agente. Funções de probabilidade gaussianas que vão fazer inferências probabilísticas aqui. Em vez de simplesmente tentar prever um futuro determinístico, né? Então, em vez de simplesmente esperar que tudo que vai acontecer sempre vai ser a mesma merda no jogo, no Doom, a gente tem que esperar. Vão acontecer coisas diferentes e eu vou ter que fazer inferências diferentes. E assim acontece. Você vai jogar um jogo que você nunca jogou. E é diferente, cara. Tu joga pela primeira vez um Uncharted. Obviamente, tu vai ser muito melhor na terceira vez que você zera o jogo. E tu vai já saber fazer as coisas e tal. Você já conhece o que aconteceu. Mas quando é novo, tudo pra você no jogo, no tipo de jogo, tu tem que fazer inferências probabilísticas. O seu cérebro faz isso. Já lá qual algoritmo que Deus criou, né? Mesmo que o ambiente real seja determinístico, esse modelo na prática aproximaria como um ambiente estocástico, né? Então, mesmo que o ambiente ele seja, tipo, sempre a mesma merda, ele vai entender ele de uma forma sempre a buscar novas soluções. Isso tem a ver, a vantagem de nos permitir treinar nosso modelo C em uma versão mais estocástica de qualquer ambiente. Podemos simplesmente ajustar o parâmetro θ, que é a noção de exploração, para controlar a quantidade de aleatoriedade no modelo, controlando assim o equilíbrio entre realismo e explorabilidade. Então é aquela questão que eu falei anteriormente. Tu vai jogar um jogo, qual que é a sua taxa de exploração? Depende, cara. Da razão que você quer jogar, se quer platinar, tu vai ter que explorar muito mais. Se tu quer só zerar rapidão, tu vai explorar muito menos. Tu só vai nas partes principais, sem fazer missões secundárias, etc. Eles dizem também, utilizar um modelo de mistura gaussiana pode parecer um exagero, visto que o espaço latente codificado com o modelo do Variation Autoencoder é apenas uma única distribuição gaussiana diagonal. No entanto, os modos discretos, e aqui do ponto de vista matricial, tá? No entanto, os modos discretos em um modelo de densidade de mistura são úteis para ambientes e eventos discretos aleatórios. Então, a questão é você ter algo que consegue lidar com novidades, né? Novelty, seria o termo em inglês correto. Com novidades em relação a o que tá acontecendo. Não, na minha visão, não é um exagero, é algo que é realmente importante para fazer inferências aqui. Por exemplo, se um monstro decide lançar uma bola de fogo e ficar parado, embora uma única... Não, perdão, ele já terminou aqui. Se um monstro decide lançar uma bola de fogo e ficar parado, então tu tem que fazer uma inferência em relação a isso, né? Embora uma única gaussiana, distribuição de Gauss, né? Diagonal pode ser suficiente com distribuição para gerar a PDF aqui. Para codificar os códigos individuais, uma RNN com uma camada de saída de densidade mista facilita a modelagem da lógica por trás do ambiente mais complexo, né? Com estados aleatórios. Então, quando um ambiente que você tem que lidar com problemas novos continuamente, esse método é melhor. Aí ele vai falar, por sinal, nós colocamos a temperatura bem baixa inicialmente, que com θ igual a 0.1, efetivamente treinando nosso modelo do controlador, o modelo M, e os monstros dentro do ambiente falham para
atacar com as bolas de fogo, não importa o que a gente faz pelo colapso do próprio sistema, né? Então a questão é lidar com o que tá acontecendo, seja o que for. O modelo M não se faz possível pular de um outro modo de mistura quando as bolas de fogo são formadas e jogadas. Já com a policy aprendida dentro desse, entre aspas, sonho, vai ser atingida um score perfeito de 2100 na maior parte do tempo. Vai obviamente falhar quando é a realidade dura do mundo atual em performar mesmo uma policy randômica, né? Então, seja qual policy você usar, seja qual problema você for resolver, mesmo se for, por exemplo, aquela parte ali, tem o seu personagem e os monstros ali jogando bolas de fogo em você na sua direção. Tem que desviar, esse é o foco. Vou ganhar pontos por desviar. Então a questão é se for só isso, o teu sistema realmente é um bom sistema de IA? Não necessariamente, né? Porque o legal de um agente é que ele lida com problemas novos, né? E se for sempre a mesma coisa, simplesmente tu sempre vai testar o programa pra fazer uma função, pra resolver um problema específico que no fim é igual. E não é nada, tipo, incrível isso. Mas quando o sistema ambiente, por exemplo, vamos supor que eu tenho um sistema de IA que zera jogos. Todos os jogos no Super Nintendo. Todos têm aspectos parecidos e diferentes. E vamos supor que ele faz self-play. Ele sempre joga contra si mesmo. Não si mesmo, ele sempre... Não, self-play não, nesse contexto não. Ele sempre busca tentar resolver o que eu tenho que fazer pra fazer essa partida e tal. Um jogo randômico. Vamos supor que você escolhe jogos randômicos e o sistema tem que aprender a jogar ele mesmo. É uma questão complexa, né? De você fazer um algoritmo assim. Mas esse é muito mais interessante e mais complexo do que você simplesmente ter sempre a mesma coisa, né? Um espaço determinístico. Que você já tem toda a informação do sistema. Então aqui é a mudança da temperatura e o score do personagem. Vai ver que é 1.15, né? A exploração para 1.15 teve score maior nesse contexto, é 1.0. É interessante. E a taxa de exploração. E aqui é outra forma de experimentar o algoritmo. Ele vai fazer um processo iterativo aqui. Você vai ter um modelo de parâmetros randômicos. Vai rolar esse ambiente N vezes. Salvar as ações e observações durante esse processo. E a gente teve. Modelo probabilístico com estados do sistema, recompensas, ações e dados dele. Condicionados aos estados, ações e recompensas passadas. E estados escondidos passados, né? Que é o HT. A gente viu anteriormente. Essa parte aqui, vamos voltar um pouco. Isso aqui, né? Das camadas escondidas. Por isso que é importante você ver o curso de Introdução à Inteligência Artificial, porque aí não precisa explicar, né? Porque tu já sabe que é variáveis escondidas. E aí, o foco é treinar C, que vai gerar as ações para pegar as recompensas melhores possíveis. E voltar a tarefa 2, caso não consiga, né? Ele vai rolar tudo de novo. Todo o processo aí de pegar ações, observações, no buffer de memória, etc. E aqui, de forma interessante, ele fala um pouco sobre consolidação da memória, um pouco de psicologia também, neurociência. Como a informação se torna memória. Como funciona a consolidação da memória. Então, se eu tenho a informação sensorial que acontece no mundo, né? Eu tenho aqui o mundo ao meu redor, o que está acontecendo. Informação sensorial. Obviamente, tem um histórico disso. Isso seria terrível, mas vamos supor que um bebê ficasse preso. Vamos supor que ele não sentisse fome, nem sede, e ele pudesse viver sem problemas com isso. Ele ficasse preso num lugar escuro até os 20 anos. Ele não saberia falar, não saberia. Isso tudo que ele foi escuro, então quando ele saísse pro mundo, como adulto, ele não conseguiria voltar ao mundo de uma forma normal. O tempo de aprendizado dele já foi, que é de 0 a 7 anos mais ou menos, e ele não teve informação sobre o mundo ao seu redor para, de fato, viver uma vida normal. Ele vai ter que aprender tudo novo. E já teve casos assim, em linguística, né?
Eu não vou citar aqui, até porque é horrível, né, o que aconteceu. A menina ficou presa, é, da própria família, parece, né? Uma, uma jaula, um negócio totalmente brutal, né? Eu vi pela primeira vez isso numa aula de português, por sinal, que eu lembro até hoje. Mas depois eu fui ler em artigos também, randômicos aí, que citaram nesse tema em linguística. E ela não conseguia formar palavras direito, ela não conseguia se adaptar às pessoas direito. A curva de aprendizado foi muito grande, porque realmente ela não teve uma vida normal, uma informação normal sobre ou a história da pessoa que ficou de duas crianças que ficaram presas numa floresta, foram criadas por lobos, né? E uma história linguística sobre isso também. E a questão obviamente, pra essa pessoa se voltar para o mundo normal, não é normal. Não é simples. Então, a informação que você recebe do ambiente é sim importante. Não é só o espectro genético que gera inteligência humana, mas também o que você, de fato, realizou, teve de experiência em relação à sua vida, que vai determinar as ações atuais. Embora você escolha elas. E aqui você tem memória de curto prazo e de longo prazo. E você tem a relação de consolidação com a memória de curto prazo, em que você tem modelo de atenção. Com o córtex pré-frontal, por exemplo. Então, attention. Por exemplo, com o córtex pré-frontal. Tálamos ligado, né? Obviamente. E no PFC, que é o córtex pré-frontal córtex. Você tem modelo no córtex pré-frontal, não sozinho, obviamente, né? Outros juntos, né? Você tem aí a parte do V1, V2, V3, V4, que é no seu lobo occipital, né? Que é a parte que faz o encoding da informação visual que você recebeu dos seus olhos e vai enviar aí para o próprio córtex pré-frontal, por exemplo, numa projeção para ele interpretar o que aconteceu. Se não me engano, a interpretação não acontece nessa área, necessariamente. E todo o sistema límbico, todo o sistema neural que faz essas coisas, né? Mas tu tem que ter atenção, né, no curto prazo, né? Por exemplo, eu tô falando aqui. Você tá armazenando memória de curto prazo na sua working memory, que é o working memory, WM. Working memory é limitada. Se eu falar muito rápido, ou se você passar esse vídeo 10 vezes, fiz 10 vezes, muito rápido, você não vai atender nada, porque pra você consolidar a memória, tem que ir em bates de tamanho, né? Não consegue armazenar muitas coisas ao mesmo tempo. Working memory, os professores que eu tinha falavam assim, né? Tenta lembrar de 10 números, vou colocar aqui, ó. 2, 4, 5, 10, 9, 5, 1. Ó, eu coloquei esses números aqui. Deu 5 segundos pra lembrar. 5, 4, 3, 2, 1. Eu escrevi. Provavelmente tu não lembra. Eu não lembro, sinceramente. Eu não lembro nem o primeiro número, eu acho. Foi 2, 1, sei lá. 5. Não sei. É algo assim, depois você vê no vídeo. Então, a sua memória de curto prazo é limitada do que ela pode armazenar ao longo do tempo. Pra consolidar a memória, tu tem que ter atenção. Motivação também, motivação e atenção andam juntos. Aí é uma coisa mais. É o problema difícil da consciência de Chalmers, né? Porque uma pessoa tem motivação pra uma coisa e outra não. Tem várias razões. Mas a motivação, ela muda a sua atenção também. Então, tudo isso envolve, né? Aí você vê por questões emotivas também, que é associada a Balzalando. Por que a pessoa tem motivação pra aprender aquilo? Enfim, tem muitas coisas associadas. Então, você tem Long Term Potentiation, LTP, e Long Term Potentiation e outras, não, acho que não é STSTB, Short Term Potentiation. Tem potenciação de curto e longo prazo nas neurônios, tem plasticidade neural, como tem plasticidade também envolvida, não necessariamente Hebbiana. Eu tenho um monte de coisa envolvida aqui. Plasticidade que tá envolvida com isso aqui, tá? Tudo tá envolvido em modelo de atenção. Tudo isso, de certa forma, esses dedicados foram aplicados na inteligência artificial. Já. O Reinforcement Learning foi associado a recompensas dopaminérgicas no basal, especialmente no
vem do estriato, né? E núcleos accumbens, que é a mesma merda. Então, a forma que memórias são consolidadas é uma coisa muito complexa. E predicados nesse contexto ajudam a criar algoritmos de IA também. Uma conexão interessante com a literatura da neurociência é o trabalho sobre repetição hipocampal ou replay, hipocampal replay, que examina como o cérebro reproduz experiências recentes quando o animal descansa ou dorme. Reproduzir experiências recentes desempenha um papel importante na consolidação da memória. Mas como assim reproduzir? Produzir experiências? Como assim? Onde as memórias dependentes do hipocampo tornam-se independentes dele ao longo do tempo. Eita, migração de memória? Como assim? Eu sei que hipocampo é associado à memória episódica, né? Eu já falei anteriormente pra vocês. Mas o grande ponto que ele tá tendo falado aqui, no artigo do Foster, é a questão que o cérebro realmente faz replay de experiências pra aprender. Enquanto você dorme e quando está acordado. Isso em forma involuntária, né? Tu não faz isso de fato. Tô fazendo replay aqui. Vou mover minhas células. Tu não pode controlar as células do seu corpo, né? Elas são independentes, de certa forma. Como afirma Foster, a repetição se assemelha menos a um sonho e mais a um pensamento. Convidamos os leitores a lerem Replay Comes of Age para uma visão geral detalhada da repetição sob a perspectiva neurocientífica, com conexões à aprendizagem por reforço teórica, né? Porque apesar de reforço, ela se originou na psicologia, na neurociência, e depois foi criado algoritmos aplicados para a inteligência artificial. Demorou muito para isso rolar. Esse tema já é... E um tema só na neurociência de reinforcement learning, por sinal. A recompensa dopaminérgica, projeção com córtex pré-frontal de recompensa. Uma coisa também, aqui, em relação com quando a gente adiciona reinforcement learning, a recompensa dopaminérgica na basal ganglia. Primeira vez que eu vi sobre basal ganglia foi no livro do Dr. Octavius, no Homem-Aranha do PlayStation 4, animação randômica. Então, a basal ganglia tem conexões aqui, exatamente núcleos accumbens. Aqui, núcleos accumbens, NA, ou ventroestriato, e tem uma conexão com o córtex pré-frontal, que, se eu não me engano, modula as recompensas. Quem modula as recompensas não é a basal ganglia, não é núcleos accumbens. É o córtex pré-frontal passando pelo tálamo, obviamente, e as regiões, não sei, o pé core. Que é o caminho aí dessa informação. Mas as recompensas que acontecem aqui podem ser mais altas ou não, dependendo. Por exemplo, quando alguém ingere uma substância narcótica, normalmente as substâncias narcóticas, elas têm propriedades de aumentar a atividade dopaminérgica na base dos dois hemisférios. Porque isso obviamente não é modulado pelo vórtice pré-frontal necessariamente. Eu acho, não sei se é modulado, provavelmente é. Mas enfim, vai fazer isso acontecer. Nicotina, café, cara, enfim, coisa do tipo, de forma exagerada. Pra quem não sabe, café é uma substância psicodélica. Tinha até um curso, eu pedi isso num curso do Coursera sobre esse tema. Então, seria interessante a gente ver o paper do próprio Foster, né? Então, o Yoshimi Huber, que eu gosto muito dele, né, como autor. É um dos principais aí nesse tema aí pra mim. Principalmente pra criação de Godel Machines, pra mim é uma ideia incrível. E a questão é... esse paper tem a nos mostrar sobre esse tema, né? Então ele vai dizer, a história que geralmente se conta é o seguinte: durante o sono, os neurônios do hipocampo replicam de forma temporalmente comprimida padrões de atividades e experiências anteriores, quando você está acordado. Então a ideia anterior sobre associado ao hipocampo e a forma como o replay acontece no cérebro seria a replicação do hipocampo de plasticidade episódica em relação a coisas que você está fazendo enquanto acordado. Essa é a ideia original. Essa narrativa foi estabelecida há cerca de 20 anos atrás e sugeriu um mecanismo para a consolidação da memória sistêmica, dinâmica, né? O suposto processo pelo qual as memórias, inicialmente dependentes do hipocampo, tornam-se independentes dele com o tempo, sendo suportadas em vez disso por circuitos no córtex.
Aqui o hipocampo, tem a amígdala, também está associado à memória. Tira ela pra você ver uma coisa. Veja o paciente HM, por exemplo. E aqui é o hipocampo, dos dois hemisférios, tá? Conexão com a basal gânglion. O tálamo e também é, tem a glândula mamária ali também. A glândula mamária, eu não lembro em português isso. E aí o hipocampo é dividido em algumas regiões. Até apresentei um curso, cara. Não lembro exatamente o nome. É uma universidade francesa. É EPX, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome da universidade. Mas tá no edx.org. É só sobre hipocampo. É literalmente só hipocampo. Eu vou deixar na descrição. Nesse curso, os pesquisadores que até fazem isso na prática laboratorial, tem até uma entrevista com uma mina, que é a parte da laboratorial, que ela mostra como os equipamentos são usados para fazer o corte do cérebro de um rato, para pegar a área específica do hipocampo, por exemplo. Então, na região CA, os neurônios piramidais, CA é uma região do hipocampo. Os neurônios piramidais, que são comuns em camadas, estão organizados em três tipos distintos. Exibe uma notável abundância de conexões sinápticas recorrentes. É análogo à rede recorrente na inteligência artificial, embora o algoritmo que a gente desenhar, obviamente, entre seus neurônios piramidais. De produção de inteligência artificial, eu falei sobre isso. A região CA1 projeta-se para o subículo, parte dessa região, que serve como principal canal para enviar circuito tripsináptico dessa informação, desse sistema. Funcionalmente, o hipocampo desempenha um papel crucial na aprendizagem, na formação de memória e a navegação espacial, também para movimentos espaciais, né? Ele codifica novas memórias, consolida elas no armazenamento de longo prazo também, e facilita os tipos de memória declarativa, episódica e espacial. Memórias de forma episódica, né? Em relação a estados de curto prazo, de relações sinestésicas, ou seja, no futebol, tem uma relação sinestésica associada a movimentos que você faz, dribles, coisa do tipo. E a memória declarativa. Seus neurônios exibem plasticidade, né? Ela tem uma conexão com a plasticidade neural aprendizada. A forma que os neurônios mudam a buscar ter eficiência em relação a capacidades cognitivas racionais, né? Então, aprendendo a jogar xadrez. Tu sempre tá melhorando, porque em alguns seus parte dessa forma de aprendizagem. Além disso, o hipocampo interage bidirecionalmente de um lado para o outro. Com outra, por exemplo, os dois hemisférios do cérebro têm relações bidirecionais. Entre o corpus callosum, que divide os dois. O corpus callosum aqui manda informação para os dois. Lembrando que, para quem é canhoto, normalmente é diferente a ordem das coisas. Justamente com caneta de mão, tá? Com outras estruturas límbicas regulando o processo emocional, a resposta ao estresse e os níveis hormonais. O hipocampo possui funções cognitivas regulatórias vitais, por meio de organização e conexões, né? Tem uma conexão com o sistema límbico que rege totalmente o comportamento humano. E aí você tem o CA1 aqui, 2, 3, 4. Tem os giros para o hipocampal. Enfim, essas regiões são associadas a esse sistema e a esse termo. E quando você vai ver a parte laboratorial, região, se não me engano, ela tem uma formatação assim. E você tem as áreas, né, que são associadas a coisas. Só que que é o corte plano, né, do hipocampo. É muito interessante mesmo como funciona do ponto de vista anatômico, né. Que você tem o giro singulado, na verdade. O tálamo que media a informação todo o cérebro, né.
Mas, por exemplo, prosofol é uma substância que ela cede. Ela meio que desliga temporariamente, entre aspas, né? Ele para de operar suas funções da porque aqui é a parte de baixo do cérebro, né? E aqui é o bulbo olfatório, que tem tipo uma parte aqui, e fica a parte que tem os receptores olfatórios, os nervos que conectam aqui. Eu lembro de um curso de neurociência que o professor falou, né? Que essa é a única parte do cérebro que regenera. Essa parte regenera. Então, uma curiosidade, né? Você todo esse contexto aqui, a amígdala também é associada à memória. Obviamente, se você não tem como nada funcionar, então você não vai ter memória nenhuma, né? Não pode ter memória sedado. E ele é essencial para a recordação consciente de experiências. Aqui a gente tá em outro período. É, a questão parece. O hipocampo dá suporte a memórias episódicas e declarativas, integrando informações multimodais da amígdala do córtex entorrinal. Essa integração forma representações de coerentes de memória que sustentam no curto e longo prazo, né? Então é muito importante para a memória de longo prazo. Eles também vão dizer, o hipocampo é uma das áreas do cérebro mais intensamente estudadas. Legal? As conexões com múltiplas áreas corticais e desempenha um papel distinto na memória. Possui circuito interno, áreas exatamente plásticas e blá blá blá. É a wakeful experience. Eu creio que a wakeful é acordada, experiência acordada. Uma expressão associada a um replay de experiências passadas. Eu sei que tá impossível de ler ali, mas eu vou ler aqui, ó. A evolução da taxa de replay é uma função de números de células que são simultaneamente recordadas pelo sistema que eles têm aqui, né? Que é eles analisando elas, medindo elas, né? No esquema simples nós temos um rato que vai num labirinto ou algo do tipo, né? E, e aí eles vão analisar o hipocampo dele, essa é a parte A. E o fenômeno de replay pode ser observado durante períodos de descanso também. O mesmo na área de sono, de dormir, né? Um exemplo anterior de replay pode ser também acordado enquanto dorme, e etc, né? Então você tem experiência de replay sendo realizada no nosso cérebro quando a gente tá acordado, enquanto a gente tá descansando. Talvez, principalmente quando a gente tá dormindo, eu não sei exatamente, principalmente. Mas, por isso que o sono é importante pra memória, né? Eu, por exemplo, fazer Enem, vai de repente logo logo, e você basicamente não dormir. Você não dormir entre os dias que você estuda, a possibilidade de memória futura vai ser muito baixa. Até sabe por quê? Principalmente porque o seu modelo de atenção vai estar mais baixo. Quando você tá com sono e você vai ler alguma coisa, eu, por exemplo, eu nível com sono, eu não consigo ler. É impossível. Escrever talvez melhor, mas ler é impossível. Não consigo prestar atenção. Talvez ver um curso, um vídeo.
lendo coisas que você tem que pensar sobre. E aí você não consegue pensar no sono. A sua atenção fica ruim. E se sua atenção fica ruim, tipo, vamos supor que aqui é a atenção e aqui é a sua memória. Se a informação ela tá vindo com uma deficiência, então a possibilidade de memória vai ser mais baixa. Então, por tá com sono, tu não tá prestando atenção em nada. Enfim. E aqui é a medida disso daí, né? Do ponto de vista celular. Aqui a taxa de firing de neurônios, né? Eles ativando. Haverá milhares de células A e milhares de células B, tanto em CA3 quanto CA1. Sem especificar precisamente. E de recorrente mesmo, de lado pro outro, em regiões do hipocampo, de informação trafegando de um lado pro outro. O problema é qual é o algoritmo que é usado aqui, tá? Você pode até ter o algoritmo do ponto de vista eletrônico aqui, sabe? Do Hudkins, Play, etc. Que eu já mostrei no canal já no curso de inteligência artificial da introdução, né? O cérebro tem uma configuração eletrônica. São pulsos elétricos, que ele cl- MV, pra desatirando, né? Os olhos desatirando. Enfim, resumindo as revisões mais importantes, a repetição ocorre não apenas durante o sono, também a qualquer momento em que um rato acordado para de correr. Ela não repete padrões de atividade. Pode, por exemplo, ignorar padrões ou criar novos padrões nunca experimentados. Ações probabilísticas randômicas aqui. Então, a sua memória episódica você pode mesmo dar coisas que você nunca fez, mas ainda assim armazenando seu buffer de memória, né? Isso acontece durante o sono, durante a experiência acordada, enfim, descanso. Porém, o ponto do artigo, né? Ela não comprime temporalmente a experiência, mas sim extrai amostras aceleradas de modelo de contingências. Coisas que podem acontecer disponíveis para animal em movimento, um mapa cognitivo. Contingência quer dizer coisas que podem vir a acontecer. Eu tô num labirinto, tá vindo um monstro no jogo. Eu tenho que. Então o que você tem que fazer depende de N coisas que estão acontecendo naquele ambiente, né? Mas o grande ponto é a forma que esse replay de experiência ocorre, né? Forma associada a esses mapas cognitivos. E de forma contrária, anteriormente, a forma correta de pensar sobre essa noção de replay. Esse era o ponto do artigo, né? Era isso. Eu vou continuar fazendo uma série sobre Word Models. Tive alguns problemas com áudio, eu tô refazendo essa parte porque eu tive alguns problemas com áudio. Então eu tive que. A última parte dessa aula, eu tive que tentar melhorar usar alguns programas para melhorar o áudio porque tava com alguns chiados, né? Tava possível de ver algumas partes. Ainda tá com chiados, né? Mas tá melhor que antes. Então, é isso.